Olá, hoje a gente vai continuar com o estudo dos números naturais e agora a gente vai ver uma regra prática para determinar o MDC. Olha, na prática, o cálculo de MDC de dois números é efetuado através de um dispositivo chamado algoritmo de Euclides. Por exemplo, eu quero calcular aqui o MDC de dois números, o 8 e o 12. Olha, a gente tem que utilizar o seguinte esquema para calcular. A gente vai traçar duas retas paralelas. Não precisa ser muito paralelas, não. É como se fosse um jogo da velha. Aqui você vai, traça, traça um risco assim. Você vai montar esse esquema. Você vai colocar o maior número na frente e o menor logo em seguida. Eu quero calcular o máximo divisor comum de 12 e 8. O que eu tenho que fazer? Eu vou dividir 12 por 8. Vai dar 1, não vai? Aqui em cima a gente coloca o valor do quociente. E embaixo o resto. O resto deu quanto? 4. Como não deu resto zero, a gente continua fazendo o processo. A gente vai colocar o resto logo em seguida do primeiro número, do 8 aqui. Aí, então, a gente vai dividir o segundo número por 4, pelo resto 4. 8 dividido por 4 dá por 2. Vai sobrar resto zero. Então, quando deu o resto zero, o último divisor utilizado é o MDC. Qual foi o último divisor utilizado? O último divisor utilizado foi o 4. Então, sobre o resto zero, o último divisor utilizado foi o 4. Então, o MDC, máximo divisor comum de 8 e 12, é 4. Olha, vamos fazer um outro exemplo. Na aula do último vídeo, a gente aprendeu o conceito de MDC, máximo divisor comum. E a gente usou os seguintes exemplos. O número em ordem crescente, o 36, o 48 e o 54. A gente usou esses números como exemplo para encontrar um máximo divisor comum. A gente está aprendendo a definição de máximo divisor comum. A gente tinha encontrado o valor 6, não foi? Vamos ver se é isso usando essa regra do algoritmo de Euclides. Então, a primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Fazer o esqueminha para determinar o máximo divisor comum.
Para calcular o MDC de 3 ou mais números, calcula-se o MDC de 2 deles, em seguida, o MDC do resultado com o número seguinte, e assim sucessivamente. Então, vamos pegar aqui o maior número, 54, e dividir por 48, que é o segundo maior número. Vamos achar o MDC desses dois primeiros, para depois calcular o último. Então, aqui, 54 dividido por 48 dá por 1. Vai sobrar quanto? 6. Agora eu vou pegar o resto 6 e dividir com o próximo número aqui, que é o 48. 48 dividido por 6 dá por 8. Vai sobrar 0. Então, agora eu vou pegar, vou fazer aqui um novo esqueminha. Pegar o maior número que sobrou, o último número que sobrou, que é o 36. E pegar o máximo divisor comum de 54 e 48, que é 6. Então, depois que a gente calculou o MDC dos dois primeiros, a gente agora calcula o MDC do resultado dos dois primeiros com o número seguinte, o número que faltou. Então, 36 dividido por 6 dá por 6. Vai sobrar quanto? 0. Olha, terminamos o processo e vimos que sobrou, vimos que o divisor aqui, ó, o último número que a gente encontrou, quando o resto deu 0, foi 6. O divisor utilizado foi o 6. Então, o MDC de 36, 48 e 54 é 6. Então, esse foi o processo, igual a gente encontrou na última aula, o máximo divisor comum. Então, esse é um processo, essa regra prática para calcular o MDC. Pode parecer coisa inútil, mas estudando muito matemática, você vai recorrer muito a você pode recorrer muito a esse processo, e a partir do momento que você usa toda hora, você vai ficar craque nele. Então, a aula de hoje foi só isso. Desde já eu agradeço.